Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar sobre novidades importantes para a Rússia, acontecimentos do dia de hoje no campo de batalha. Houve um ataque muito importante da Rússia a um hotel ucraniano numa cidade que estava fora dos teatros de operações até o momento, a cidade de Sumy, que fica no Oblast de Sumy, próximo ali, faz fronteira com o Oblast de Kharkov e também com a Rússia. Comentar também sobre a quarta-feira de pesadelo para a Ucrânia, né, que teve ali muitas baixas e também muitas armas que foram destruídas ou recolhidas pela Rússia. Comentar sobre isso também, sobre um número absurdo de baixas, beirando 1.200 soldados somente ontem, gente, é isso mesmo. Somente ontem a Ucrânia perdeu quase 1.200 combatentes, né? Grande parte desses eliminados de maneira definitiva. Uma parte muito pequena, né, muito pequena mesmo, pode até voltar para o campo de batalha, mas a gente está falando aí talvez de dezenas, né? Agora, dentre aqueles que não faleceram, a grande maioria, né, absoluta, ficará impedido de lutar pelo resto da vida. Estamos falando de amputados, por exemplo, né? Então foi um número muito significativo de baixas, né, no único dia, que foi o dia de ontem. Mas eu quero comentar com vocês também neste vídeo sobre o crescimento econômico da Rússia. É isso mesmo. Diante de tantas sanções, o país mais sancionado do universo, né, a Rússia está a conseguir, na verdade, um crescimento absurdo. E o mais espantoso de tudo isso é que este crescimento atual da Rússia muito provavelmente não aconteceria sem a guerra. É isso mesmo, paradoxal e chega a ser assombroso. Porque este crescimento atual da Rússia não aconteceria se a Rússia não se convertesse no país mais sancionado do universo, gente. Impressionante. Era até provável que a Rússia conseguisse ter um crescimento parecido com o de agora, que seu PIB chegasse a um patamar como o que está alcançando agora, mas não somente neste momento. Poderia demorar um pouco mais, né, para que a Rússia conseguisse os feitos que está a conseguir no momento, mas não para por aí. O mais importante do crescimento russo no momento é que este crescimento sinaliza que ele não vai ser de curto prazo, né? Por quê? Porque ele está sendo muito estruturado diante da construção de indústrias novas, né? A Rússia hoje se volta para a produção de coisas, de produtos que no passado apenas havia a preocupação de importar dos seus parceiros. Hoje não, né? Hoje a Rússia está preocupada em produzir no seu próprio território esses produtos, né? Então estamos a ver a construção de indústrias muito importantes também para, no primeiro momento, atender às necessidades do próprio mercado, né? E evidentemente depois disso daí, a Rússia tende a produzir muitos produtos com custo bastante reduzido perto daqueles que são feitos nos Estados Unidos e algumas potências europeias, não em virtude da mão de obra que tem ali para a qual a Rússia paga muito pouco, não, nada disso, né? O trabalhador russo ganha muito bem. Não é este o ponto. O ponto é o seguinte, né? Essas indústrias, elas estão a produzir, né, uma série de mercadorias que não, assim, a Rússia não precisa importar a matéria-prima, né? A Rússia já tem toda essa matéria-prima no seu próprio território. Então a Rússia tem, por exemplo, inúmeros minerais, né? Esses minerais poderiam se converter em produtos, né, e ser lançados no mercado. Isso não acontecia antes. O que fazia a Rússia? Importava esses produtos. O que está fazendo a Rússia agora? Está produzindo esses produtos. É simples, né? Utilizando-se da sua vasta, né, quantidade de minerais que está espalhada por todo o território russo, né? Isto mostra que o crescimento russo é um crescimento bastante relevante, também no sentido de que ele é sustentável, né? E ele vai na verdade, gerar vai gerar um crescimento do PIB, né? Com certeza um crescimento do PIB durante muito tempo, né? Tá somente começando esta aventura. Essas indústrias, veja, algumas delas foram criadas ali parcialmente, estão respondendo à necessidade de alguns produtos de maneira muito parcial, mas há uma grande construção hoje de indústrias por todo o território russo,
né? Há uma diversificação, inclusive, sobre as indústrias onde a Rússia está construindo essas empresas, essas indústrias, né? Para atender o mercado em muito curto prazo, né? Então, na verdade, tudo indica que a coisa melhore ainda mais. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, sobre a economia da Rússia, que os números são assustadores, né? Diante do contexto de uma guerra e também diante do contexto das sanções, né? Que fazem da Rússia hoje um país muito mais sancionado do que a Coreia do Norte. Mas vamos lá, começando com o dia de hoje. No dia de hoje houve, né, um ataque brutal da Rússia a um hotel que se fazia de quartel-general da Ucrânia na cidade de Sumy. A cidade de Sumy, que até agora não tinha entrado no mapa das batalhas, né? Não há informação sobre vítima, mas ao que tudo indica, gente, se trata de um número gigantesco de vítimas, né? De vítimas fatais, inclusive, né? E também de muitos feridos em virtude do quê? Em virtude dos movimentos das ambulâncias no local. Podem ter ocorrido ali dezenas e dezenas de mortos, né? Interessante. O mais interessante de tudo isso é o seguinte: esses militares, né, e oficiais, né, e provavelmente um ou outro mercenário também, que ali estavam, né, que estavam nesse hotel, são parte daqueles que tramam os ataques às cidades russas, né, de Belgorod e outras cidades ali da fronteira, ou seja, ataques a civis, né? Então essas pessoas que foram hoje eliminadas pela Rússia, na sua grande maioria, né, também muitos vão ficar aí pelo resto da vida em cadeira de roda, né, vão ficar amputados, tal, né, para pensar, né, as suas ações, tal. Muitas dessas pessoas aí, né, elas estavam ali, na verdade, né, tramando ataque, né, assassinatos, né, crime de guerra a pessoas, a crianças, a mulheres, a idosos, né? Essas bombas que são jogadas nas cidades russas são jogadas nos momentos de maior movimentação das pessoas numa certa localidade. Então a gente está falando de criminoso de guerra. Essas pessoas foram atingidas hoje na cidade de Sumy. E muitas foram dessa para uma pior, né? Porque a gente não pode desejar que vá para uma melhor, né? Pessoas que cometem crimes de guerra, né? Então, foi um ataque brutal, não há número de vítimas. A Ucrânia vai fazer de tudo para não falar sobre essas vítimas, mas o número parece ser de dezenas e dezenas de vítimas fatais, né? Um fato bastante interessante, né, sobre as movimentações em dois frontes, né? O primeiro deles, né? Olha só, um chefe militar do Oblast de Kharkov solicitou, né? Solicitou não, né? Praticamente decretou, né, a evacuação total, obrigatória, definitiva, vejam vocês, de até 55 povoados na direção de Kupiansk. O que isso significa? O que isso pode significar? Vamos pensar uma outra ação da Ucrânia e a gente pode chegar a uma conclusão do que isso significa. Temos a informação de que a Ucrânia estaria neste momento deslocando e reunindo muitas forças, muitos militares e também uma grande quantidade de armas, dentre daquelas que a Ucrânia ainda possui, né, para uma ofensiva sobre a cidade de Rabotina. Rabotina hoje tem enfrentamentos ali absurdos, brutais entre as forças russas e também as forças da Ucrânia. Rabotina é hoje a menina dos olhos da Ucrânia, né? Eu não podia perder Bakhmut, perdeu. Eu não podia perder Azovstal, lá no passado, perdeu. Eu não posso perder... eu não podia perder Marinka, perdeu. Eu não podia perder de forma nenhuma Advivka, perdeu, né? Agora a Ucrânia entende que não pode perder Kupiansk, não pode perder Rabotina e não pode perder de maneira nenhuma Chasiv-Yar também, né? Então a Ucrânia está enviando muitas forças neste momento para lutar em Rabotina. Isso já estava acontecendo. Agora a informação é de que há um movimento, né, de envio de muitas peças de artilharia, dentre as que a Ucrânia evidentemente ainda possui, né, de tanques, né, e de efetivo militar para a cidade, na verdade hoje um povoado quase que totalmente destruído de Rabotina. Parece que a Ucrânia não aprendeu nada ainda com essas ofensivas que ela costuma fazer e que não dão muito certo, né? Então esse é uma informação também interessante. Agora, esse efetivo que será mandado a Rabotina, essas armas também que serão enviadas para este povoado, assim como também essa solicitação, na verdade, obrigação, esse decreto do chefe militar do Oblast de Kharkov de que até 55 povoados sejam evacuados na direção de Kupiansk. O que isso significa? Significa que, de fato, a Ucrânia está tramando uma ofensiva.
está tramando uma pequena ofensiva que pode ser muito custosa para os ucranianos nos dias atuais. A Rússia detém hoje uma superioridade numérica e também de qualidade em todas as frentes, né? Em todas as frentes, então, é provável que o resultado seja muito ruim para a Ucrânia, tá? Vamos lá, na quarta-feira, né, na direção de Avdiivka, né, teve um tanque Abrams destruído, gente, por um tanque russo T-72, né, B3, né, um tanque bem tradicional, destruiu com um único tiro, bastou um, destruiu mais um Abrams, que já não existe mais, né. Na direção de Avdiivka, portanto, além desse Abrams, que foi destruído, né, a Ucrânia perdeu 460 soldados, gente. Um sistema de defesa antiaérea Buk, 2 veículos blindados, né, de combate, um obuseiro Mistar B, 2 sistemas de artilharia M119 dos Estados Unidos, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, né, de produção também americana, né, e uma estação de radar de luta contra a bateria, né, ANTPQ, de produção também dos Estados Unidos, né. Até, como eu já falei para vocês, além do tanque Abrams, até 460 soldados que foram eliminados, né? Bom, na direção de Donetsk, né, gente, foram eliminados 260 soldados, né? Também 2 tanques, né? Várias peças de artilharia e 2 depósitos de munição. Na direção sul de Donetsk, né, o exército da Ucrânia perdeu na última quarta-feira, né, no dia de ontem, 160 militares, né, um tanque, uma peça de artilharia autopropulsada polonesa Krap, né, e um obuseiro M198 dos Estados Unidos, né. No total, gente, estamos falando de 1.190 soldados ucranianos que foram eliminados na quarta-feira, ou seja, quase 1.200 soldados que foram eliminados, como eu disse para vocês. Quando falamos em soldados eliminados, quase todos eles vão dessa para uma outra realidade, que pode ser uma pior ou uma melhor, aí depende muito, né. Então é isso. Falando agora sobre o crescimento econômico da Rússia, né, que é brutal e assusta ainda o mundo, assusta as entidades muito ocidentais como Banco Mundial, FMI e outros, né. 2 anos após o início da guerra, já estamos praticamente no 3º ano da guerra, a Rússia só cresce economicamente. É só crescimento e os sinais continuam a ser extremamente positivos de que esse crescimento vai se aprofundar ainda mais, né. O crescimento registrado em 2023 foi de 3,6% do PIB, enquanto os Estados Unidos cresceram apenas 2,5%, né? Foi um dos que mais cresceram dentre as potências ocidentais, né? Mas vejam vocês, esse crescimento americano foi a partir do fortalecimento da produção e exportação de armas, né? Também da produção e exportação de combustíveis para a Europa e de recepção de parte da produção europeia, né? As indústrias europeias pararam de produzir em parte, né? E também em virtude da recepção de parte da produção europeia, né? A partir da fuga das indústrias europeias para os Estados Unidos, né? Veja bem, com tudo isso favorável aos Estados Unidos, os Estados Unidos só não cresceram mais do que a Rússia, né? Agora, o mais espantoso de tudo isso é que é muito provável que a economia russa não cresceria tanto sem a guerra e sem, né, as sanções, né? A Rússia hoje é o país mais sancionado do universo, como eu já falei para vocês, até mais do que a Coreia do Norte, mais do que Cuba, mais do que Venezuela, quaisquer Irã, quaisquer outros países, né? De onde vem esse crescimento? Bom, vem por exemplo, da diversificação, né, total da produção russa. Isso é um ponto muito importante. A Rússia não somente está produzindo muito, mas como também está diversificando a sua economia, que hoje não se coloca na dependência de nenhum país em relação aos seus produtos-chave, né? Além disso, houve um investimento colossal em pesquisas para o desenvolvimento de todos os produtos que ainda são caros para a Rússia, no sentido de a Rússia ter dificuldades para obter esses produtos, como por exemplo os chips, né? Então houve muito investimento em pesquisa para a criação de indústrias também, até mesmo de chip, né? Vale lembrar que a Rússia é um caso raríssimo, né? Dentre todas as nações do mundo, de um país que detém no seu território toda a tabela periódica de minerais, né? Toda. Bem, e a Europa? A Europa cresceu apenas 0,5% e tudo indica que terá um crescimento menor, muito menor em 2024.
a economia russa é a mais sancionada do planeta, volta a deixar isso claro. E ainda assim cresce muito mais do que a Europa toda, ela junta. Nenhum país europeu cresceu mais do que a Rússia, né? E vamos deixar claro também, a Rússia enviou para a guerra da Ucrânia 8% do seu PIB, né? 8% do seu PIB se converteu em armas, né, que foram enviadas para a Ucrânia. Ainda assim, a economia hoje está respirando muito bem, né? A Rússia encontrou, evidentemente, outros parceiros nesse período, né? Tudo bem, ok. Mas por que a China? Por que a Índia? Por que países do Oriente Médio, né? Por que o Irã? Por que todos esses países, né? Até o Paquistão, né? Que é bastante ocidentalista hoje, neste momento, né? Muito pró-ocidente, ainda assim, hoje se tornou um grande parceiro econômico da Rússia. Por que todos esses países se tornaram parceiros da Rússia? Por questão não somente ali de amizade, digamos assim, mas por questão de necessidade. A Rússia é necessária. Hoje é uma economia muito importante para o desenvolvimento da própria economia mundial, né? Então, se alguns países deixaram a Rússia de lado, outros países perceberam nisso uma grande oportunidade. Então, eles conseguem, inclusive, né, conseguem combustíveis muito mais baratos, né, minerais muito mais baratos, e isso está, inclusive, ajudando no crescimento das economias desses países. A Rússia está impactando hoje, para vocês terem ideia, num crescimento enorme da Índia, que estava começando a ter problemas. A Rússia hoje está impactando positivamente no crescimento econômico da Índia. Por quê? Porque a Índia percebeu que a Rússia não era descartável, que era necessário, inclusive, comprar muito mais da Rússia, uma vez que o Ocidente não estava comprando. Então tudo aqui é questão de necessidade. A Europa não quer comprar, tem quem quer. E aí quem está comprando está crescendo. E está crescendo, cada vez cresce mais, né? E aí acaba comprando muito mais da Rússia. A Índia, por exemplo, cresce mais, produz muito mais combustível, para vocês terem ideia, combustível refinado, tudo isso vindo da Rússia, manda tudo isso para a Europa. Ou seja, a Índia cresce muito mais. E se a Índia cresce, a Índia aumenta ainda mais a compra de combustíveis e de outros produtos da Rússia. Entenderam? Olha no que a Europa está se metendo. Né? Tentaram destruir a Rússia e estão ajudando a Rússia no seu crescimento. Né? É impressionante. Deixando claro que a taxa de desemprego da Rússia hoje é de menos de 3%. Né? E já começa a faltar mão de obra no país. Você está querendo trabalhar? Não tem como, tal. Já está faltando mão de obra na Rússia, gente. A taxa de desemprego é de menos de 3%, né? O país vive um momento econômico assim, espetacular. O país que acena aí para crescimento superior a 4% o mais breve possível, algo impensado alguns anos atrás. E tudo isso graças ao quê? Às sanções e à guerra que está sendo feita hoje contra a Ucrânia. Tá bom, gente? É isso.